muito bem, estamos aqui preparando mais um episódio do nosso podcast sobre o livro Fundamentos da Ética, livro que foi escrito por mim, Antônio Djalma Braga Júnior, e pelo colega, amigo, irmão de caminhada aí, o professor Ivanildo Luiz Monteiro. Esse livro tem como principal objetivo fazer um panorama geral, fazer uma explicação geral e genérica de toda a história da filosofia, do pensamento ocidental, mas focando especificamente nas reflexões éticas que os grandes autores prepararam. E nesse episódio vamos falar especificamente da ética medieval. Vocês estão preparados? Vamos lá então? Vamos lá? Muito bem. Então, o que nós precisamos saber especificamente sobre a ética medieval? A primeira ideia é mais ou menos uma espécie de um contexto. Eu vou ajudar vocês contextualizando. A gente faz isso no livro Fundamentos da Ética, mas vou explicar aqui rapidamente o que é mais importante para que a gente possa preparar o terreno e depois, enfim, falarmos da ética propriamente dita. E vamos dividir então essa primeira parte de contexto e uma segunda parte onde nós vamos destacar duas reflexões éticas fundamentais e essenciais desse período. Duas reflexões de dois autores medievais, especificamente o autor chamado Agostinho de Hipona e o outro chamado Tomás de Aquino. Vocês estão preparados? Então vamos lá. O contexto histórico da ética medieval passa necessariamente pelo surgimento da ética, ou melhor, da filosofia medieval ou da história, do período chamado, entendido como Era Medieval. Preciso entender que ela surge a partir da formação de uma série de choque cultural, de choque de culturas, entre os romanos, que tinham criado toda uma estrutura social, cultural, econômica, política, durante o período de expansão do Império Romano, e há um choque de cultura com as chamadas invasões bárbaras. Vários povos do leste europeu invadem os territórios, até então dominados por Roma, e você começa então um choque de culturas e uma mistura. Os bárbaros tinham uma característica fundamental: eles matavam todo mundo, queimavam todo mundo, mas a cristandade resistia. A cristandade, os padres resistiam, e foi exatamente a partir desse confronto de culturas entre romanos, cristãos e ao mesmo tempo os bárbaros, os hunos, godos e visigodos, que nós vamos ter a base da formação da sociedade medieval lá na Europa. Claro, tem também o período lá a partir do século VI com os muçulmanos, a criação do Islã, e aí você vai ter também uma série de conflitos que perdurará durante toda a Idade Média. No entanto, a partir desse contexto histórico, nós vamos subdividir a história medieval em dois grandes e principais momentos. O primeiro, chamado patrística, porque vai ser exatamente o momento no qual se destacarão os padres da fé cristã, ou os pais da fé cristã, daí a palavra patri, de patres, de padres e ao mesmo tempo de pais, e eles vão ajudar a formar os dogmas da fé cristã por intermédio dos seus escritos e teorias e assim por diante. E esse é o período que corresponde à chamada Alta Idade Média, ou seja, o surgimento da Idade Média e o crescimento de um novo sistema econômico, um novo modo de produção chamado feudalismo. Então há uma reunião nos feudos e há uma ascensão desse modo de produção, desse modo de se organizar em sociedade, das quais surgirão teorias, fundamentos, inclusive teorias no campo da ética, que vai ser conhecida como patrística, no período do início ou do auge da Idade Média. Mas nós temos o declínio dessa Idade Média. E nesse declínio, na verdade, a partir do século XI e XII, vamos chamar de Baixa Idade Média, onde nós teremos o surgimento das grandes escolas, das grandes universidades. E por conta desse nome escolas, o período que vai ser da Baixa Idade Média será conhecido como escolástica. Então, dois momentos, patrística e escolástica. Durante a filosofia e o conhecimento e a produção teórica durante o período da patrística, nós vamos ter algumas ideias que vão ajudar a gente a entender aquilo que nós podemos chamar de ética medieval. A primeira ideia é a seguinte: durante o período da patrística, nós vamos perceber que os autores, filósofos, pensadores, teólogos e defensores de ideais éticos vão se pautar na crença da cristandade como o primeiro passo para conhecer como a gente deve agir. Daí que vocês vão conhecer aquele jargão famoso
que durante esse período é preciso primeiro crer no Evangelho, crer naquilo que a igreja cristã está dizendo, crer em Deus, nessa Santíssima Trindade, para depois entender o que eu devo fazer, entender como a sociedade deve se portar, entender como a gente vai viver nessa cidade, nessa sociedade. Perfeito? Então, é preciso crer para entender. Ao mesmo tempo, na escolástica perdurará, não como regra geral, não vai ser isso para todos, mas os autores defenderão uma outra ideia, que é mais ou menos a ideia de que você precisa não mais apenas crer para entender, mas agora é preciso compreender racionalmente para então você conseguir crer na mensagem divina, na igreja, em Deus e assim por diante. Ou seja, esses dois jargões, essas duas perspectivas teóricas também serão utilizadas na forma de pensar a ética na Idade Média. Beleza? Ora, isso aqui é um rápido contexto e isso dá a vocês um pano de fundo e mais uma provocação para que vocês leiam o livro Fundamentos da Ética. Lá você encontrará muitos outros detalhes e, ao mesmo tempo, indicações de textos e de referências que são fundamentais para entender essa perspectiva da ética medieval. Uma vez que a gente tem entendido esse contexto, ou pelo menos dado algumas pistas desse contexto, patrística, escolástica, crer para entender, compreender para crer, entendendo essa preocupação durante a formação do período medieval, agora nós podemos passar para os dois autores que são os autores centrais desse período. Professor, quais são os dois autores centrais? Eu já falei, Agostinho de Hipona, um dos principais representantes da patrística, e o Tomás de Aquino, um dos principais representantes do período da escolástica. Vocês estão preparados para ouvir então esses dois autores? Esses efeitos são piores do que eu imaginava, mas eles nos ajudam a dar essa quebrada no momento. E vamos ao que interessa. Agostinho de Hipona. Quando que esse cara surge, professor? Olha, Agostinho de Hipona, também conhecido como Aurelius Augustinus Hiponensis, ou mundialmente conhecido durante o período da cristandade como Santo Agostinho, ele nasce lá em 354 e morre aos 75 anos de idade, quase 75, mas no ano de 430. Ele assiste a esse contexto, assiste algumas das invasões bárbaras, pelo menos está acontecendo na Europa isso, e ele vai ser sagrado bispo da cidade de Hipona, uma cidade lá na província romana, no norte da África. Ele é, como disse, um dos principais representantes do período da patrística, mas é conhecido tanto pelo seu pensamento, da filosofia, mas também pelas suas reflexões éticas. E algumas de suas obras, ele escreve muitas obras, mas algumas de suas obras que são consideradas fundamentais para entender o pensamento de Agostinho de Hipona é a obra De Cividtate, a Cidade de Deus, e a obra Confissões. Vamos ao que interessa e é passar diretamente para a reflexão ética que nós fazemos. Ora, durante o período da patrística, só para eu tomar um cafezinho. Durante o período da patrística, haverá um resgate dos teóricos, pensadores, dos pais da fé cristã. Haverá um resgate, eles resgatarão algumas ideias que era própria do pensamento platônico. Então Platão, se vocês lembrarem lá, e vocês devem ter visto isso nos capítulos anteriores do nosso livro, você vai lembrar que o Platão tinha lá o seu famoso mito da caverna, e desse mito da caverna havia a ideia dualista de que havia dois mundos, um mundo ideal, o mundo das ideias, e o mundo material. O mundo que nessa alegoria da caverna ficará conhecido como mundo da caverna. Parece meio óbvio, mas é exatamente isso. O mundo das ideias é um mundo perfeito, ideal, onde estão as verdades, a justiça, a bondade. Já o mundo da caverna é um mundo imperfeito, é um mundo da multiplicidade, da relatividade, onde não existe uma única verdade, mas várias verdades. Enfim, é um mundo de aparência, é um mundo captado pelos sentidos. É um mundo onde as verdades não podem ser captadas pelo intelecto, mas apenas pela sensibilidade. Isso nos dá algumas indicações, e vocês vão entender que a proposta do Platão é dizer o seguinte: eu ajo bem quando a minha ação, do ponto de vista ético, eu ajo bem do ponto de vista ético quando a minha ação
se deixa conduzir pelo meu lado racional. Por que pelo lado racional? Porque a razão é aquela que está mais próxima da verdade, da justiça, da bondade. Então é a nossa alma racional, nossa capacidade racional, que deve governar as nossas ações no mundo material. Isso nos dá uma indicação com Agostinho de que existe uma cidade de Deus e uma cidade dos homens. Existe uma Activity Day, uma cidade dos deuses. E nesse livro ele vai explicar que é preciso deixar que a cidade de Deus, porque ela é perfeita, porque ela é imutável, ela é eterna, ela é o local onde as verdades, a justiça e a bondade estão alocadas, é preciso que essa cidade governe a cidade dos homens. Governe o nosso mundo da caverna. Governe o nosso jeito de viver aqui na Terra. É preciso que o céu governe a Terra. Ora, e essa indicação nos dá uma brilhante ideia de como nós podemos pensar a ética agostiniana. A ética agostiniana é aquela onde no qual uma ação busca sempre como fim último a cidade de Deus. Busca como fim último a ideia de Deus, ou como Deus quer mostrar para nós o que deve ser feito. E claro, aí temos a noção dos 10 mandamentos, a noção do que é pecado, a noção de liberdade, que são conceitos importantes para entender a ética agostiniana. E acho que uma frase que resume muito bem isso é a frase do Agostinho que diz: Fetistinus a te domine, et inquieto es cor nostrum donec requiescere in te. Professor, o que você está falando? Estou falando latim. Uma frase famosa do Agostinho que diz exatamente isso: Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em ti. O que é agir bem para Agostinho? É agir sempre com vistas a buscar o que Deus quer para nós. Nosso coração estará inquieto enquanto não repousar no próprio Deus, no próprio Senhor, nesse Deus cristão, obviamente. É por isso que é preciso primeiro partir de uma crença nesse Deus, entender o que Ele quer, para depois agir bem, para depois compreender como eu devo agir. E essa frase é legal porque ela resume exatamente isso. Nós estaremos sempre andando de maneira pecaminosa e fugindo de uma vida virtuosa quando escolhemos as nossas paixões, quando escolhemos a nossa materialidade, a nossa sensibilidade, quando escolhemos aquilo que nós estamos dentro dessa cidade dos homens, ou como Platão diria, dentro do mundo da caverna, quando nós escolhemos essas verdades incompreendidas e relativizadas. Mas agiremos bem, agiremos de maneira virtuosa, quando agirmos em consonância, em harmonia com o que Deus, ou a cidade de Deus, propõe para nós. Muito tranquilo de entender essa ideia, mas ao mesmo tempo exige uma leitura da nossa parte, e por isso o livro ele vai nos ajudar nessa perspectiva. Beleza? Tendo ideias, perguntas, mande aí para nós, aí, a gente no canal do YouTube, né, nas salas de aula que a gente se encontrar, nos nossos cursos, a gente vai sempre ter o prazer imenso de transformar todas essas dúvidas aí em um bate-papo legal e ao mesmo tempo alcançar cada vez mais uma compreensão melhor do que seria essa ética medieval dentro da patrística e como propõe o Agostinho de Hipona. Beleza? Agora vamos para o segundo grande autor, Tomás de Aquino. Eu vou ter que dividir o nosso podcast em duas partes aqui, para que nessa segunda parte eu possa explicar melhor a ideia do senhor Tomás de Aquino, beleza? Só um pouquinho. Aê. E vamos para a segunda parte.